Na segunda-feira passada estivemos reunidos lá no centro da cidade, no local chamado Espaço Metodista 24 Horas, e lá estavam os principais líderes da igreja aqui, brasileira, evangélica, e foi algo muito especial. Deus está fazendo em torno da mensagem de santidade, porque entendemos que essa é a mensagem que o Brasil mais precisa nesse momento. E Deus está fazendo uma obra maravilhosa, unindo líderes em oração, aprendendo uns com os outros e promovendo o Evangelho puro, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho segundo Jesus Cristo. E na oportunidade o Dr. Kevin Manoia, que esteve nos visitando, compartilhou uma breve meditação do profeta Ezequiel, capítulo 47, uma visão de Ezequiel das mais maravilhosas, uma visão que aponta para Cristo, uma visão que se cumpre em Jesus e no seu Evangelho. Olha, abrir sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 47, e nós vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Profeta Ezequiel, logo depois de Isaías, Jeremias, antes de Daniel, basicamente no meio da Bíblia, pouco depois. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Em-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os
os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não perecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Visão do Senhor. Podem assentar. O livro de Ezequiel é repleto de visões. Visões de um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que vislumbrou o plano de Deus, o futuro de Deus. Aqui fala de um rio. Esse rio brota do templo de Deus. Esse rio é um rio de vida. Mais que um rio de vida, é o rio da vida. Ele brota de Deus, do templo de Deus. Ele não é produto de nenhuma ação humana. Ele não é fruto de nenhuma reunião de homens, de nenhuma estratégia humana. Ele não é produto dos sacerdotes. Ele não é produto da junta de oficiais da igreja de Mirandópolis, por mais bem intencionada que seja. Não é produto de homem algum. Isto que se vê manifesto nesta visão é obra de Deus. Nasce do coração de Deus, flui do templo de Deus por obra espontânea do Espírito Santo, e fala de um tempo futuro para Ezequiel, mas que não é necessariamente tempo futuro para nós. Era uma visão do futuro nos dias de Ezequiel. Era algo por vir naquela ocasião. Mas nós sabemos muito bem quem é que cumpre e como é que se cumpre esta visão. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Se fez Natal. E quando esteve conosco, por onde quer que andava, ia lá Jesus fazendo bem. Por onde passava Jesus, passava a cura. Era cura física. Era cura para todos os males da sociedade. Mas mais que a cura física, era a cura da alma. Era a saúde da alma. Era a saúde do espírito. Era o encontro do homem com o seu Criador, com o plano redentivo. Cristo. E Cristo diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Disse mais, em João capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo, quando esteve aqui, carne e osso, ele era a própria água viva. Cristo estava num deserto e as multidões procuravam a Cristo no deserto, porque Cristo matava a sede dos homens que estavam sedentos. Fez milagre de multiplicação de pães, curou cegos, sarou os surdos, abençoou as pessoas, fez de pescadores de homens
pescadores de peixes, pescadores de homens, por onde quer que ia. Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, purificou o templo. Lembra a atenção dele? Quando ele entra em Jerusalém, ele vai diretamente para o templo. E quando ele chega no templo, o que é que ele encontra? Ele encontra os mercenários. Mercenários não são novidade no templo. Mercenários já atuavam nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Cristo, e continuam a atuar hoje. Os aproveitadores, os que comercializam a fé, os que fazem do Evangelho, das Escrituras e do próprio Cristo motivo de dinheiro. Cristo, quando viu que o comércio campeava solto no templo de Deus, foi tomado por um zelo, por uma ira santa, e expulsou os vendilhões do templo. Purificou o templo com a autoridade que lhe era devida, porque a casa do meu Pai será chamada casa de oração. E quando ele purifica e expulsa os mercadores, sabe o que começa a acontecer no templo? Diz o texto bíblico: os cegos, os mudos, os coxos, os mendigos, o povo, a multidão, as crianças começaram a fluir e a vir para o templo, porque começaram a encontrar dentro do templo a água viva, gratuita. Vinde comprai sem dinheiro, diz o profeta. O que Deus tem para oferecer é gratuito. É água viva. Cristo, quando ele esteve conosco. Mas ele disse mais: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós nos tornamos. Por onde quer que a gente passe, a gente carrega o nome de Cristo, o Espírito de Cristo. Não sou eu quem vive, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na fé no Filho de Deus, que si mesmo se deu e morreu por mim. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Carrego o nome de Cristo, carrego as marcas de Cristo, tenho o Espírito de Cristo, e rios de águas vivas fluem do nosso interior. Esse é o projeto de Deus, é a igreja, a verdadeira igreja, o Evangelho, por onde quer que vá. Fomos chamados para sermos suas testemunhas, recebemos o poder do Espírito para isso. Veja que obra de Deus tremenda. Essa obra começa singela, como um filete de água, um filete jorrando do templo. Quando Cristo iniciou seu ministério, quantos discípulos e seguidores mais chegados ele tinha? 12. Sabemos que desses 12, um era ainda traidor. Grupo mais reduzido de pessoas simples, um filete, algo pequeno, mas está jorrando no coração de Deus e começa a tomar volume. Não despreze esses pequeninos, este pequeno grupo que tem no seu DNA o Espírito Santo de Deus, água viva, potencial para abençoar, para alcançar as águas salgadas, para ir para o deserto, ir na margem, por onde passa essa água, por onde passa esse rio, o que cresce? Toda sorte de vegetais, de árvores frutíferas. É a vida brotando no meio do deserto. É um rio que se encaminha na direção de um mar morto, que passa por um deserto e por onde passa produz a vida, um oásis no meio do deserto. É a vida de Deus neste mundo. É a vida de Deus, é a água viva, é o Evangelho.
neste mundo. É a paz do Senhor que excede a todo entendimento humano, guardando mentes e corações. É a vida de Deus e seu Espírito promovendo cura, promovendo vida. É o Senhor atuando na história. É o Senhor atuando nesse momento. E é isso que vemos aqui. E o que a gente vê muito interessante é que a água vem como um filete e ela vai aumentando, se torna um filete. E tem um homem como um anjo conduzindo o profeta Ezequiel e fala assim: agora atravessa. Veja, agora tem bastante, um pouquinho mais de água do que antes, atravessa. Ele conseguia atravessar para o outro lado, ele passava pelo rio. E as águas davam na canela, no tornozelo. As águas começaram a crescer mais. Ele falou: passa agora. E as águas davam nos joelhos. E ele conseguia atravessar. De repente, as águas aumentaram mais ainda. Passa agora. E as águas estavam dando nos lombos. Ainda estava dando para atravessar. Mas chegou um ponto que as águas se tornaram incontroláveis. Não dava mais para atravessar a terra. Tem algumas lições nesse texto, nessa ilustração. Tem gente que já está nas águas. Não podemos dizer que não está. O problema é que os seus pés ainda são muito firmes em terra firme, né? Não sei se você me entende. Sua confiança, sua paz, sua estabilidade, não nas águas. As águas representam aqui o mover de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, a ação de Deus, o Espírito de Deus, o Evangelho de Deus, aquilo que Deus tem para você. Mas de repente, uma certa desconfiança. E que bom que ainda tenho, eu estou nas águas, mas eu tenho que beber em terreno sólido. As águas vão aumentando e a gente vai chegar ao ponto de tomar uma decisão. Ou a gente fica dentro, ou a gente se deixa levar pelas águas, ou a gente confia nela, ou a gente se entrega, como diz a palavra, entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. Deixe-se levar pelas águas, deixe-se levar pelo Espírito de Deus que sopra e sopra para onde Ele quer. Ou a gente vai ter que cair fora daquele rio, se a nossa segurança estiver realmente em terra. Porque a gente vai chegar um momento de tomar decisão em quem é que a gente confia. Se a gente se entrega a Deus ou se a gente tem um plano B ou alguma outra coisa. Tem uma outra ilustração que se dá aqui, uma outra lição dessa ilustração, melhor dizendo, que é o barro, que é o barro que fica na margem. Tem numa certa região, uma espécie de lugar onde tem água, mas também tem terra. Está misturada a água e a terra, está entendendo? É tocado pela água, mas ainda está em terra. É aquele barro, você está lá nas margens. Eu não diria que não está recebendo a bênção da água, está recebendo a bênção da água, mas não quer se desprender da segurança da terra, ainda está pegado. Tem muito cristão assim, um pé cá, outro lado. E eu não estou dizendo outra coisa senão aonde é que está o nosso coração, onde é que está a nossa confiança. Somos capazes de nos entregarmos a Deus totalmente, aos seus cuidados, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou temos reserva?
E as reservas nossas são a nossa segurança, é o nosso pé aqui na terra. Temos essa mistura, essa coisa um tanto dúbia. Isso é algo que devemos refletir sobre nosso relacionamento com Deus, nossa confiança nele. Quero dizer para vocês que nós precisamos refletir sobre o mover de Deus nesse mundo, a obra que Cristo iniciou e qual o papel que nós encontramos nesse processo. Temos nos tornado, nos sentimos, nos encontramos na qualidade de seres onde brota o rio vivo. Por onde quer que a gente ande, somos bênção, canal de bênção. O nosso toque é um toque abençoador, a nossa palavra é uma palavra abençoadora. Reproduzimos nós, do nosso viver, o Cristo. Temos nós dado lugar à ação do Espírito em nossas vidas. Ou existem reservas, ou existem coisas que estão competindo, interesses que estão competindo com os interesses divinos, com o chamado divino, com a obra de evangelização. Não sentimos evangelizadores, não sentimos pessoas que se põem a serviço do Cristo para cristianizar nossos ambientes, nossa casa, nossa família. Onde estamos, somos nós promotores da paz, da vida, do Evangelho. Somos nós pacificadores, como são os bem-aventurados. Somos nós mansos, como são os bem-aventurados. Somos nós cheios do Espírito Santo. Temos nós a fé, temos nós a armadura de Deus, a graça do Senhor. É isso. Onde está a nossa segurança? Onde está o nosso coração? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, palavra de Jesus Cristo, no seu interior fluirão rios de águas vivas, que são capazes de transformar o mar morto num mar cheio de vida, de peixes. Que tem o poder de transformar um deserto em um oásis, que promovem vida e bênção para todos que estão ao nosso redor. E isso não quer dizer se eles vão se tornar cristãos ou não. Nós, como cristãos, somos abençoadores, como Cristo sempre foi. Cristo não só curava quem ia seguir, curou 10 leprosos, só um veio para seguir. Lembram disso? Jesus fazia o bem a todos. Assim devemos nós fazer o bem a toda a humanidade. No que depender de nós, promovermos paz, promovermos vida. Essa é a nossa missão. Testemunharmos de Cristo. Cristo continua o seu rio através da igreja, através de seus seguidores. Grande incumbência temos nós. Ele disse: todo o poder lhe é dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede estes testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. E devemos dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o rio de água viva do Senhor possa jorrar através de cada um. Nos coloquemos em pé. Vamos ter um momento de oração.